Como saber se você está em um despertar espiritual ou apenas sobrevivendo? Você já acordou com a sensação de que algo estava errado, mesmo que tudo parecesse igual? Como se o mundo inteiro estivesse exatamente no mesmo lugar, mas alguma parte invisível da sua vida tivesse se deslocado silenciosamente durante a noite. Você abre os olhos e o teto parece mais distante. O ar tem um peso estranho. O som dos pássaros não soa como antes. Há um vazio que não se explica, mas que insiste em pulsar, como se estivesse tentando te avisar de alguma coisa que você ainda não entende. É assim que o despertar começa para muita gente. Não com luzes brilhantes ou sinais óbvios, mas com um silêncio denso que te persegue em cada pequeno gesto do cotidiano. Uma ausência que grita sem emitir som algum. Você levanta, toma o café de sempre, olha para as mesmas paredes, cruza as mesmas ruas. Tudo parece igual, mas nada está igual. Como se você estivesse vivendo uma vida emprestada, repetindo movimentos de alguém que você deixou de ser há muito tempo, só que ainda não teve coragem de admitir. Esse é o momento em que muitas pessoas acreditam estar apenas cansadas. Atribuem o incômodo à rotina, ao trabalho, à falta de descanso. Mas o que você sente não é simples cansaço. É como estar diante de uma porta invisível que ninguém mais parece ver. O mundo continua correndo como se nada estivesse acontecendo, mas dentro de você algo sussurra, quase imperceptível, que não dá mais para fingir. E o mais perturbador é não saber ao certo se isso é um sinal de crescimento ou de ruína. Você tenta voltar ao que era antes, finge rir das mesmas piadas, cumpre os mesmos horários, se esforça para acreditar que ainda pertence a esse ritmo. Mas existe um descompasso entre o que vive por fora e o que sente por dentro. Como se estivesse do lado de fora da própria existência, assistindo alguém viver no seu lugar. E quanto mais tenta ignorar esse chamado, mais forte ele bate. Não com gritos, mas com silêncios que te fazem questionar tudo. Alguns descrevem isso como crise existencial, outros como sintoma de solidão. Mas há quem chame isso de despertar. E a linha entre uma coisa e outra é tão fina que assusta. Porque, ao contrário do que se imagina, o despertar espiritual não chega com paz. Ele chega com estranhamento. Uma estranheza que se infiltra nos detalhes, que distorce o tempo, que apaga as cores familiares. Você não sabe mais se pertence ao lugar onde está. Não sabe mais se acredita no que acreditava. E o que antes era firme se torna frágil. É aí que o medo começa. O medo de estar enlouquecendo, o medo de perder o controle, o medo de que ninguém entenda. Porque como explicar uma presença que não se vê? Como descrever uma mudança que não tem forma, mas que devora cada canto da sua segurança? Não existe linguagem exata para isso. Existe apenas a sensação de estar atravessando uma fronteira invisível, sozinho, sem mapa e sem garantias de retorno. E se o vazio que você sente não for um defeito? E se for um chamado? Um convite silencioso para acordar de um sonho antigo e perigoso, o de apenas sobreviver. A diferença invisível entre estar vivo e estar desperto. Há uma diferença abismal entre estar acordado e estar desperto, entre estar vivo e estar realmente presente na própria existência. E essa diferença, embora invisível aos olhos dos outros, se torna insuportavelmente clara dentro de você. No começo, parece apenas um ruído de fundo, um desconforto discreto, como uma roupa que já não serve direito, mas que você insiste em vestir porque é o que sempre usou. Você continua se encaixando no mundo, continua executando os papéis que esperam de você, mas sente como se estivesse cada vez mais longe do seu próprio corpo. Como se fosse um personagem repetindo falas antigas, sem saber mais por quê. É nesse ponto que muitas pessoas começam a se questionar.
Mas os questionamentos vêm como rachaduras e não como respostas. Você se pega olhando para o teto no meio da noite, perguntando se essa é realmente a vida que deveria estar vivendo. Não por falta de gratidão, não por rebeldia, mas por um chamado interno que não cessa. Algo dentro de você começa a dizer que está tudo errado, mesmo quando tudo parece certo. E isso é assustador, porque esse tipo de sensação não tem manual, nem comprovação científica, nem um nome definitivo que você possa entregar a alguém e pedir ajuda. É só uma inquietação constante, como se sua alma estivesse tentando gritar por dentro de uma parede espessa de concreto emocional. Então, sem avisar, começa a comparação silenciosa. Você olha para outras pessoas e se pergunta por que elas parecem tão confortáveis na superficialidade. Por que elas se contentam com conversas rasas, com metas que já não fazem sentido para você, com relações que não ultrapassam a epiderme. Você começa a se afastar, não por arrogância ou desdém, mas porque seu interior pede silêncio. E nesse silêncio, você percebe o que há de mais cruel nesse processo. Despertar dói. Dói porque você começa a perder tudo o que antes te mantinha funcionando. O apego à rotina, à identidade, às certezas. Cada uma dessas coisas começa a desmoronar. E você assiste a esse colapso de dentro, sem poder explicar, sem conseguir pedir socorro. É aqui que a linha entre despertar e apenas sobreviver se revela. Sobreviver é seguir em frente mesmo sem presença. É operar no automático. É repetir padrões que já não ressoam. É fazer o que esperam de você mesmo quando tudo em seu íntimo implora por outro caminho. Sobreviver é colocar o corpo onde a alma não cabe mais. É acordar todos os dias com a sensação de que está atrasado para algo que nem sabe o que é. É se anestesiar com distrações, com responsabilidades, com vícios emocionais que servem apenas para silenciar esse chamado que insiste em pulsar. Mas o despertar, ainda que seja solitário, ainda que seja silencioso, é um rompimento. Um rastro de perguntas que não podem mais ser ignoradas. Você não sabe para onde está indo, mas tem certeza de que não pode mais ficar onde está. É como se uma parte antiga de você estivesse morrendo. E por mais doloroso que isso seja, você entende que resistir a essa morte seria uma traição contra sua própria alma. Você começa a perceber que o que chamava de vida era, na verdade, um reflexo programado de expectativas alheias e que, por trás do medo, existe um impulso irreversível de verdade. A brutalidade dessa transição está no fato de que ninguém te prepara para ela. Você não recebe um aviso. Não existe uma cerimônia de passagem. Tudo vai desmoronando aos poucos, de forma invisível. Os lugares que você frequentava começam a te parecer irrelevantes. As conversas que antes te distraíam agora te incomodam. E os relacionamentos que se sustentavam na superficialidade começam a ruir como castelos de areia. Você começa a ficar só. E é nessa solidão que o despertar se revela como um processo vivo, não intelectual, não teórico, mas visceral. Enquanto muitos acham que você está em crise, você está, na verdade, renascendo. Mas esse renascimento não tem glamour. Ele é confuso, doloroso, cheio de idas e vindas. Um dia você acha que encontrou sentido, no outro se sente mais perdido do que nunca. E essa instabilidade é o que diferencia o despertar real da simples sobrevivência. Porque sobreviver é estável. Sobreviver é previsível, mas despertar é instável. É como caminhar por uma ponte de vidro que trinca a cada passo, sem saber se ela vai aguentar ou não. E ainda assim, você continua. Porque algo dentro de você sabe que não há mais como voltar. Aos olhos do mundo, pode parecer que você está perdendo tudo, mas por dentro,
Você está ganhando algo que ninguém pode ver. Uma lucidez dolorosa, sim, mas uma lucidez que começa a devolver o sentido, pedaço por pedaço. E quando você menos espera, começa a se lembrar de quem era antes de tudo, antes dos medos, antes das máscaras, antes do condicionamento. É um reencontro que não tem palavras, só a sensação de que, finalmente, você está vivo, não funcionando. Vivo, o despertar. Começa no silêncio que você não consegue mais ignorar. Existe algo profundamente inquietante no modo como o despertar espiritual acontece. Ele não chega com trovões ou avisos claros. Não há cartazes luminosos te dizendo que é hora de mudar. Ele surge em silêncio, como uma presença que você não consegue nomear, mas sente o tempo todo. Ele aparece nas brechas, nas pausas entre um pensamento e outro, naquele instante em que o barulho do mundo se cala e o que resta é o som seco do próprio coração batendo. Você não sabe quando começou, só sabe que alguma coisa está diferente, e essa diferença não pode mais ser ignorada. A princípio, você tenta explicar racionalmente. Diz para si mesmo que é só uma fase, que é cansaço, que está tudo sob controle. Mas o que mora no fundo não é passageiro. É como uma rachadura no vidro, imperceptível no começo, mas que cresce a cada tentativa de fingir que não existe. Você sente essa fissura nos lugares mais inesperados, no meio de uma conversa comum, no caminho para o trabalho, ao olhar para alguém que um dia significou tudo e agora não desperta mais nada. É um incômodo que se infiltra nos cantos da consciência, silencioso, insistente, irreversível. O mais perturbador é perceber que ninguém mais nota. Você caminha entre pessoas que parecem viver anestesiadas, mergulhadas em distrações que antes também te bastavam. Mas agora, essas mesmas distrações têm gosto de vazio. Você observa os rostos, as risadas, as conversas repetidas e sente como se estivesse fora de sincronia com o ritmo do mundo. Como se todos estivessem presos em um teatro que você já não consegue mais atuar. É um desligamento invisível, mas profundo. Você ainda está ali, mas não está mais. O despertar, quando chega, faz o tempo perder suas bordas. Os dias começam a parecer longos demais ou curtos demais. As horas não encaixam mais na mesma ordem. Você perde a noção exata de quando começou a sentir esse deslocamento. Só sabe que ele cresce. A rotina, que antes oferecia uma falsa sensação de segurança, agora parece uma prisão de paredes transparentes. Você vê tudo, entende tudo, mas não consegue mais se encaixar. E o mais assustador é que, por fora, ninguém nota nada. Você continua a sorrir, continua a responder, continua a existir. Só que tudo está se esvaziando por dentro. Há uma crueldade silenciosa nisso. Porque o despertar espiritual não é um espetáculo para a plateia. Ele acontece no subterrâneo da alma, onde ninguém mais tem acesso. Não há testemunhas, não há validação, não há aplausos. É você contra o silêncio. E esse silêncio carrega um peso que poucos suportam. Ele te força a olhar para dentro com uma clareza que chega a ferir. Cada pensamento não resolvido, cada crença construída sobre areia, cada identidade que você abraçou para sobreviver, tudo começa a se desfazer diante de você como se nunca tivesse sido sólido de verdade. É nesse momento que muitos desistem e voltam a se esconder na superfície. Procuram ruídos, distrações, ocupações desesperadas, qualquer coisa que devolva a sensação de familiaridade. Mas quem escolhe permanecer nesse silêncio começa a perceber algo que não pode mais ser ignorado. Existe um processo acontecendo, um movimento que não depende da sua vontade, como uma maré puxando você para dentro de um oceano escuro, calmo e ao mesmo tempo incontrolável. Você sente que está indo a algum lugar, mas não consegue enxergar o destino. Só sente o chamado. E esse chamado não é romântico.
Ele é denso, confuso e muitas vezes assustador. Você começa a sentir que não pertence mais ao lugar onde está, mas também não sabe para onde ir. É um entre-lugar, um vazio entre dois mundos. De um lado, a vida antiga te chama de volta com suas promessas de conforto e previsibilidade. Do outro, há um silêncio vasto, uma escuridão que não oferece garantias. Ficar onde está já não é possível. Avançar é arriscar-se ao desconhecido. E é nesse limiar que a alma começa a se expandir. Não por escolha racional, mas porque não há mais retorno. Esse despertar silencioso desmonta as bases que você julgava inabaláveis. As pessoas que antes eram porto seguro, agora parecem distantes, como se falassem uma língua que você não entende mais. Os lugares que antes significavam pertencimento, agora são só cenário. As certezas se dissolvem como fumaça. É uma solidão que não vem da ausência de outros, mas da distância que nasce quando você já não cabe mais na mesma versão de si. Uma solidão que revela a verdade. O despertar não é uma chegada, é um descolamento. Você sente que algo em você está se movendo por baixo da superfície, como raízes crescendo no escuro. Não dá para ver, não dá para explicar, mas dá para sentir. É um processo que acontece na sombra e que exige entrega, porque quanto mais você tenta resistir, mais ele te puxa. Quanto mais tenta se agarrar ao que era seguro, mais percebe que tudo aquilo nunca foi realmente seu. E a única coisa que resta é ouvir esse silêncio que grita. Esse silêncio que, de alguma forma inexplicável, parece conhecer você melhor do que você mesmo. Talvez seja isso o que mais assusta. O despertar não pede sua permissão. Ele só acontece. E uma vez que ele começa, não há como fingir que nada mudou. Você pode tentar se distrair, pode correr, pode se esconder. Mas ele estará sempre ali, esperando no silêncio, chamando você para um lugar onde a verdade não pode mais ser negada. O colapso interno da identidade. Quem eu sou agora? Você começa a perceber que não é mais a mesma pessoa, mas também não sabe quem está se tornando. E essa ausência de identidade é o que mais te assusta. É como se estivesse atravessando um corredor sem fim, onde cada porta aberta revela uma versão antiga de si mesmo que já não serve, mas que ainda insiste em aparecer nos pensamentos, nos gestos, nas respostas automáticas. Você tenta se agarrar a alguma referência, mas tudo parece escorregadio, como se a realidade estivesse sendo desprogramada diante dos seus olhos. E talvez esteja mesmo. Porque quando o despertar começa, a realidade deixa de ser consenso e passa a ser pergunta. A vida, que antes era definida por metas, rotinas e papéis sociais, se transforma em algo mais fluido, mais incerto, mais íntimo. Você começa a questionar tudo, não de forma intelectual ou filosófica, mas visceral. Questiona por que faz o que faz, por que acorda todo dia no mesmo horário, por que repete os mesmos discursos, por que se cerca das mesmas pessoas. E, o mais devastador, por que sentiu, por tanto tempo, que isso era suficiente. É nesse ponto que o confronto começa. Não com o mundo, com você mesmo, com os pactos silenciosos que fez para sobreviver, com as máscaras que vestiu para ser aceito, com os medos que moldaram sua trajetória sem que você percebesse. E aos poucos, você entende o que sobreviver realmente significa. Não é só manter o corpo em movimento. Sobreviver é se adaptar ao que fere, ao que limita, ao que cala. É silenciar a própria essência em nome da funcionalidade. É aprender a ser útil para os outros, mesmo que isso custe a própria verdade. É repetir crenças herdadas, sem nunca tê-las escolhido. É tolerar dores ancestrais, como se fossem parte natural da vida. E o pior, é se convencer de que isso é normal.
de que sentir-se incompleto, desconectado e esvaziado é o preço de ser adulto. Mas o despertar quebra esse pacto. Ele não permite mais esse tipo de auto-engano. Ele desmonta as estruturas internas com a mesma força com que um terremoto desmorona prédios antigos. E o que sobra no início é só ruína. Você olha para dentro e não vê nada, nem fé, nem certezas, nem chão, só um espaço vazio, um eco. E esse eco é perturbador, porque ele te força a escutar a si mesmo, sem distrações, sem disfarces, sem ruídos externos para te proteger da própria dor. É você encarando o que ficou escondido por anos, o que foi ignorado, reprimido, negado. Alguns chamam isso de noite escura da alma. Outros dizem que é só colapso emocional, mas você sente que é algo mais profundo. Como se o mundo interno estivesse sendo reorganizado por uma inteligência que não é lógica, mas que sabe exatamente o que está fazendo. Como se algo estivesse sendo purificado em silêncio, mesmo que você ainda não consiga ver os sinais. E nesse caos, há uma estranha sensação de que tudo isso tem um propósito. Como se o sofrimento não fosse castigo, mas convocação. Um ritual de passagem sem cerimônia. Você começa a notar que, por mais difícil que seja, existe uma integridade emergindo. Uma parte sua que nunca foi corrompida, mas que estava adormecida. Ela não fala alto, não se impõe, mas está ali, observando, esperando que você finalmente pare de correr. E quando você para, ela começa a falar, não com palavras, mas com percepções, com intuições, com silêncios que te mostram verdades que você nunca teve coragem de olhar de frente. Verdades sobre quem você realmente é, sobre o que te move, sobre o que precisa morrer para que algo novo possa nascer. E essa morte simbólica não acontece de uma vez. Ela é lenta, gradual, dolorosa. Você sente que está perdendo partes de si mesmo, mas não sabe se deve lamentar ou agradecer, porque ao mesmo tempo que dói, também alivia. Como arrancar uma roupa apertada depois de anos sufocado. Como respirar fundo depois de ter vivido preso num quarto sem janelas. E quanto mais você se entrega a esse processo, mais percebe que está começando a ver o mundo com outros olhos. As mesmas paisagens, os mesmos rostos, as mesmas vozes, mas tudo parece diferente. Como se uma névoa estivesse se dissipando. Não é um encantamento. É uma lucidez, uma visão nua, sem filtros. E essa visão assusta, porque agora você vê o que antes preferia ignorar. Vê a dor nos olhos das pessoas, vê o vazio disfarçado de produtividade, vê o medo mascarado de ambição, vê o desespero escondido nos sorrisos e percebe que o que você está vivendo é, de fato, um despertar. Não místico, não mágico, mas brutalmente real. Um processo que te arranca da anestesia da sobrevivência e te devolve à presença crua da existência. Você ainda sente medo, ainda se sente só, ainda vacila, mas algo dentro de você já mudou, algo que não tem mais volta. Uma consciência que, uma vez acessada, não pode ser desligada. E mesmo que o caminho adiante seja escuro, você sabe que não pode mais fingir. Não pode mais voltar a dormir. Porque agora você sabe, a diferença entre sobreviver e despertar não está no que o mundo vê. Está no que você já não consegue mais esconder de si mesmo. Sinais profundos e secretos de um despertar que ninguém fala. Você começa a notar os sinais, mas eles não vêm como flashes espirituais ou milagres evidentes. Eles chegam como pequenas rupturas no tecido do cotidiano, quase imperceptíveis. Um incômodo diante de uma conversa que antes passaria despercebida. Um cansaço profundo diante de tarefas que antes você cumpria no automático.
um enjoo inexplicável por ambientes barulhentos, por aglomerações, por superficialidades, a sensação constante de que está sempre no lugar errado, ou no tempo errado, ou dentro de um corpo que já não responde como antes. Tudo parece ligeiramente fora de fase, e é nesse descompasso que o despertar espiritual começa a se revelar, não como revelação, mas como estranhamento. Talvez o primeiro sinal seja a perda, mas não uma perda visível, não a morte de alguém ou a ausência de um bem material. É a perda de um sentido que você nem sabia que carregava. Como se o eu que você sempre sustentou estivesse se esvaindo. Você se olha no espelho e sente que está ali, mas ao mesmo tempo não está. Como se tivesse algo atrás do reflexo, te observando com uma calma silenciosa. Um vazio dentro da identidade que antes te definia. Você não sabe mais se ama o que dizia amar, se acredita no que dizia defender, se realmente deseja o que correu a vida inteira para conquistar. Essa perda silenciosa é um luto interno, um luto por si mesmo, por versões suas que começaram a morrer sem aviso. Depois, vem o desconforto com o superficial. Você tenta voltar aos ambientes antigos, aos diálogos rasos, às interações sociais que antes preenchiam tempo e distraíam a mente. Mas agora, algo em você se retrai. Cada conversa vazia parece um ruído ensurdecedor. Cada sorriso automático parece um espelho estilhaçado. Você sente que está fingindo, que está encenando um papel em uma peça que perdeu o roteiro, e a cada tentativa de encaixe, o incômodo cresce. Não é rejeição, é incompatibilidade vibracional. Como se o seu campo tivesse mudado e, por mais que tente, ele não se alinha mais com o que costumava ser natural. E isso assusta, porque de repente você se torna um estranho entre os que sempre foram seus. Vem então o impulso de se afastar. Mas não é fuga, é preservação. Você começa a buscar silêncio, não porque está deprimido, mas porque o mundo barulhento já não cabe mais no seu sistema nervoso. A solitude se torna necessária, quase vital. O contato com a natureza ganha outro peso. O simples ato de observar uma árvore, escutar a chuva ou olhar para o céu parece mais verdadeiro do que horas de conversa com quem não vê além da superfície. O tempo desacelera, a sensibilidade aumenta e com ela a dor também. Porque quanto mais você se conecta com sua própria verdade, mais percebe as distorções ao redor e dentro. Outro sinal que se instala de forma sutil e depois se intensifica é o questionamento de tudo aquilo que parecia sólido. Você começa a duvidar da religião que seguiu por anos, da moral que foi ensinado a obedecer, das metas que foram colocadas diante de você como troféus obrigatórios. Você percebe que muitas dessas estruturas foram herdadas, não escolhidas. E esse confronto te rasga por dentro, porque questionar aquilo em que você acreditou por tanto tempo é como trair quem você já foi. Mas também é o único caminho possível para se tornar quem você está se tornando. E há, por fim, um sentimento que é ao mesmo tempo belo e perturbador, a certeza silenciosa de que algo está para acontecer. Não no mundo externo, mas dentro de você. Um tipo de maturação invisível, uma semente rompendo a casca no escuro. Você não sabe o que está vindo, mas sabe que está vindo, como se houvesse uma força maior te preparando para algo que ainda não tem nome. E isso te coloca em estado de vigília. Uma atenção constante, um silêncio atento, uma espera sem ansiedade. O tempo se dobra. Os dias ganham um tom diferente. E você sente que está atravessando uma espécie de limiar. Esses sinais não são confortáveis, não são bonitos, não são inspiradores como os gurus de redes sociais costumam romantizar. Eles são desconcertantes, mexem com as entranhas.
abalam os alicerces e ao mesmo tempo são profundamente reais, porque eles não vêm da mente, vêm do centro, do núcleo da consciência, do lugar que sempre esteve ali, mas que só agora começa a se manifestar. Eles não te pedem para acreditar, te pedem para sentir, para escutar, para não fugir de si. E quando você reconhece esses sinais, não com a cabeça, mas com o corpo, com o coração, com a alma, não há mais como voltar, porque agora você sabe, o que você achava que era crise, era início. O que você achava que era perda, era abertura. O que você achava que era colapso, era o início de uma reconstrução que não depende mais de mentiras. Nem todo sofrimento é despertar. A dor também pode iludir. Nem todo sofrimento é sinal de despertar. E talvez essa seja a verdade mais difícil de aceitar quando estamos mergulhados em dor. Existe uma tendência perigosa de transformar todo colapso interno em sinônimo de evolução espiritual. Como se bastasse sofrer para se tornar alguém mais consciente. Como se toda crise fosse, por definição, um portal de luz. Mas a realidade é mais complexa e muito mais sutil. Há dores que curam, e há dores que apenas repetem antigos padrões de autodestruição. Dores que não te levam para fora da escuridão, apenas aprofundam a caverna. E se você não estiver atento, pode passar anos confundindo estagnação com jornada, trauma com transcendência. É aqui que mora um dos maiores enganos de quem busca sentido em meio ao caos. Acreditar que todo vazio é chamado, que toda solidão é purificação, que todo desconforto é sinal de transformação. Mas o sofrimento por si só não purifica nada. Ele pode ser apenas um ciclo se repetindo, uma memória antiga se reencenando no corpo, uma carência disfarçada de busca espiritual. Você começa a confundir dor com propósito, e se não for cuidadoso, transforma a própria ferida em identidade. Passa a se definir por ela, a usar o sofrimento como prova de profundidade, como se quanto mais você sofresse, mais próximo estivesse da verdade. E assim, sem perceber, transforma o despertar em performance. Freud chamava isso de compulsão à repetição. Um impulso inconsciente de reviver dores não resolvidas, como se o sofrimento familiar fosse mais seguro do que o desconhecido. E o despertar verdadeiro exige exatamente o contrário, a coragem de romper com o conhecido, de deixar para trás até mesmo aquilo que te machuca, mas que te é familiar. Por isso, o despertar real não é simplesmente uma crise emocional, é um deslocamento de percepção, uma ruptura que não gira em torno do ego. Ao contrário, ela desmantela o ego, retira o palco, corta a iluminação, silencia os aplausos internos e obriga você a se olhar nu, sem máscara, sem plateia. A neurociência também explica parte disso. Antônio Damasio mostrou como as emoções, especialmente as mais antigas, se instalam em camadas profundas do corpo. Elas moldam não só o que pensamos, mas o que sentimos como verdade. Ou seja, nem tudo que sentimos intensamente é, de fato, um sinal de evolução. Pode ser apenas o corpo reencenando o que sempre viveu, a mente se protegendo com os mesmos muros. O despertar espiritual, nesse contexto, não reforça essas sensações. Ele começa quando elas são observadas com distanciamento. Quando a dor não é mais um lugar onde você mora, mas algo que você observa passar. É aí que começa a verdadeira transformação. O problema é que nem todos querem essa transformação. Muitos querem apenas um sentido para continuar sofrendo. Algo que dê nobreza à dor, que justifique os vazios, que transforme feridas em medalhas. E o mercado espiritual está cheio de discursos que alimentam essa necessidade. Manuais rápidos de cura interior, frases prontas sobre amor próprio, listas de sinais do despertar que mais se parecem com o horóscopo emocional.
tudo empacotado de forma motivacional, como se fosse possível mapear a alma com tópicos de autoajuda. Mas a verdade é que o despertar real não cabe em fórmulas. Ele não se vende, ele não é publicável. Ele acontece no escuro, no íntimo, e muitas vezes é cruel. Porque enquanto o falso despertar oferece respostas prontas, o real traz perguntas incômodas. Ele te arranca da zona de conforto, mas não oferece garantias. Te tira da ignorância, mas também da inocência. Você começa a perceber que muito do que chamava de espiritualidade era apenas uma extensão do ego. Um ego mais limpo, mais bonito, mais bem apresentado, mas ainda ego. E isso é devastador, porque você se vê preso em uma teia que achava ter superado. Uma teia feita de ideias elevadas, de rituais, de práticas, que no fundo apenas sustentavam uma nova identidade, uma identidade espiritual. E o ego ama identidades, mesmo que sejam de luz. É nesse ponto que o sofrimento se revela pelo que realmente é, um mensageiro ambíguo. Ele pode estar te empurrando para o despertar, ou pode estar te prendendo numa narrativa onde você é sempre a vítima, sempre o sensível, sempre o especial. O sofrimento, quando usado como bengala, mascara a estagnação. Mas quando observado com clareza, com presença, com humildade, com abertura, ele se torna uma chave, uma rachadura por onde a luz entra, mas não a luz que brilha para os outros verem, a luz que silencia, que revela, que desnuda. Então, não, nem todo sofrimento é despertar. Algumas dores são apenas resistência acumulada, trauma não digerido, ciclos não encerrados. O verdadeiro despertar começa quando você tem coragem de não se apegar nem mesmo à sua dor. Quando para de se identificar com a ferida e começa a perguntar: o que existe em mim além disso? É ali, nesse espaço entre a dor e o desapego, que a alma começa a acordar, não para brilhar, mas para ser. E só isso já basta. Como não se perder no meio do processo de transformação? Você sente que está no meio de algo que não sabe nomear. Um processo interno, silencioso e inegociável. Como se o mundo que conhecia tivesse começado a ruir, mas não para te destruir, e sim para revelar uma estrutura mais profunda que sempre esteve ali, enterrada sob camadas de condicionamento, medo e auto-engano. O problema é que, no meio dessa transição, tudo parece desordenado. Você não sabe mais o que é real. Os pensamentos oscilam entre lucidez e confusão. Emoções antigas voltam com força. E mesmo querendo seguir em frente, há momentos em que tudo dentro de você parece gritar para voltar atrás. É aí que a maioria se perde, no limiar entre o velho que está morrendo e o novo que ainda não nasceu. Manter a lucidez em meio a esse processo é um desafio que não pode ser subestimado, porque o despertar espiritual não é um caminho reto, é um labirinto, um espelho quebrado onde cada fragmento reflete uma parte sua que foi esquecida, negada, distorcida. E quando você tenta unir essas partes, percebe que nem todas querem voltar. Algumas resistem, algumas lutam. Algumas foram tão reprimidas que agora voltam como sombras, exigindo ser vistas não com medo, mas com compaixão. E isso exige um tipo de presença que não se aprende em livros, nem se alcança por técnicas. Exige entrega e silêncio. O sentimento de estar sozinho se torna mais agudo nessa fase, porque ninguém pode realmente te acompanhar nesse mergulho. As pessoas até tentam ajudar. Algumas ouvem, outras aconselham. Algumas apenas se afastam porque não suportam a intensidade do que você está vivendo. Mas no fim, você entende. Essa travessia é sua. Não porque o mundo é cruel, mas porque o processo exige solitude.
É no silêncio que você escuta o que nunca foi dito. É na ausência que encontra aquilo que sempre buscou fora. E esse silêncio, embora pareça um castigo no início, se transforma em abrigo. Mas há riscos nessa solidão. Um deles é se perder em ilusões internas, confundindo intuição com medo, isolamento com iluminação, silêncio com negação. Por isso, reconhecer a diferença entre evolução e fuga espiritual é essencial. Fugir pode parecer mais leve. É fácil dizer que tudo é energia, que o universo sabe o que faz, que estamos todos conectados, enquanto ignora feridas profundas que ainda sangram dentro de você. Mas isso não é despertar, isso é desviar. É pintar de dourado as rachaduras, sem jamais limpá-las. A verdadeira evolução exige coragem para olhar de frente o que você preferia esquecer e continuar ali, mesmo quando dói, mesmo quando a mente implora para fugir. Despertar não é se sentir iluminado, é sentir tudo, é permitir que as emoções reprimidas venham à tona, que a raiva seja reconhecida, que o medo seja acolhido, que a tristeza tenha espaço para existir sem culpa, porque é no acolhimento da sombra que nasce a verdadeira luz, não a luz que cega, mas a que guia. A que clareia o caminho, sem apagar a escuridão, apenas ensinando a caminhar com ela. E esse aprendizado não vem rápido, é gradual, quase imperceptível, até que um dia você percebe que não reage mais como antes, que respira diferente, que escuta mais, que julga menos, que sente mais profundamente, mesmo quando não entende o porquê. Há momentos em que tudo parece retroceder. Você sente que regrediu, que está andando em círculos, mas esses ciclos fazem parte. O despertar não é linear, é espiral. Você retorna aos mesmos pontos, mas em camadas diferentes, com mais maturidade, com mais clareza, com mais amor e com menos pressa. Porque você começa a entender que não se trata de chegar a um lugar, se trata de estar, de ser, de sustentar a presença mesmo quando tudo dentro e fora parece desabar. E essa presença é o que transforma. Não o conhecimento, não a teoria, a presença. Manter-se lúcido é lembrar que nem tudo que sente é verdade, mas tudo que sente é um portal para a verdade. Que o desconforto não é um inimigo, mas um guia. Que a mente pode gritar, mas a alma sussurra. E que o sussurro, por mais discreto que pareça, sempre sabe o caminho. Manter-se lúcido é ter a humildade de errar, de tropeçar, de pedir ajuda quando necessário, mas sem terceirizar sua jornada. É saber que ninguém pode despertar por você, que não há atalhos, só o caminho, e que, mesmo sem saber exatamente para onde está indo, o fato de continuar já é um milagre. No fim, você entende que despertar não é sobre vencer a escuridão, é sobre caminhar com ela, com olhos abertos, coração disponível e presença suficiente para continuar mesmo sem ter todas as respostas. Porque despertar é isso, viver com perguntas e ainda assim confiar. A transformação é invisível, até se tornar inevitável. A transformação é invisível, até que se torna inevitável. No início, ela vive nos detalhes, na pausa antes de responder, no olhar que se prolonga sobre algo banal, no corpo que hesita em seguir a mesma rotina. Você não percebe que está mudando, só nota que algo começou a se mover dentro de você, devagar, como raízes crescendo no escuro. Você sente que está diferente, mas ainda não sabe nomear essa diferença. A mudança não avisa que chegou, ela apenas acontece. E quando você se dá conta, já não consegue mais viver como antes. Essa fase é a mais estranha, porque por fora nada parece ter mudado. Você ainda mora no mesmo lugar, trabalha nos mesmos horários, conversa com as mesmas pessoas, mas por dentro tudo perdeu o encaixe. O que antes te preenchia, agora te sufoca.
O que antes fazia sentido agora pesa. O que antes era meta agora parece prisão. É como se o cenário permanecesse idêntico, mas o protagonista tivesse sido substituído por alguém que ainda está aprendendo a existir. Você tenta agir como sempre agiu, mas a alma recusa. O corpo sente, a consciência denuncia. O mais desorientador é que não existe anúncio, nem ritual, nem certificação que valide esse processo. Você não recebe uma confirmação de que está evoluindo. Na verdade, parece o contrário. Você se sente perdido, confuso, vulnerável, como se estivesse regredindo. Mas essa desorientação é parte do caminho, porque antes de nascer uma nova visão, a antiga precisa morrer. E o luto por essa visão antiga, por essa versão antiga de você mesmo, é real, é intenso e muitas vezes solitário. Você percebe que muita coisa do que acreditava era só uma proteção, uma forma de se manter funcional em um mundo que nunca permitiu que você fosse inteiro. E então, sem pedir permissão, a transformação começa a se revelar, não como um evento, mas como um estado contínuo. Você começa a se afastar do que era apenas distração. Perde o interesse por pessoas que não ressoam mais com sua frequência. Se sente desconfortável em lugares que vibram no medo, na competição, no controle, e ao mesmo tempo em que se isola, também se abre. Mas não para todos, apenas para o essencial, para o que toca, para o que é verdade. O resto vira ruído, e esse filtro não é escolha, é consequência. A inevitabilidade da transformação assusta porque ela não espera você estar pronto. Ela chega quando tem que chegar. E quando chega, tudo que é falso desaba. O amor que era apego, a espiritualidade que era fuga, a coragem que era defesa, o otimismo que era negação, as narrativas bonitas que você contou a si mesmo para continuar vivendo uma vida que já não era mais sua. A transformação vem para rasgar esses véus e por isso dói, porque eles te protegeram, mas também te impediram de ver. E agora, sem eles, tudo parece cru, real, vivo. E essa crueza exige uma nova forma de caminhar. Você começa a se mover com mais presença, com mais escuta, com mais pausa. Aprende a respeitar seus limites, a não negociar mais com o que fere, a dizer não, mesmo com medo, a se escolher, mesmo com culpa, a permitir-se sentir, mesmo que ninguém entenda. E nessas pequenas ações, a transformação se torna visível. Não como espetáculo, mas como verdade. As pessoas ao seu redor começam a perceber que você mudou, mas não sabem explicar como. Você não se tornou outra pessoa. Apenas voltou para quem sempre foi, antes das máscaras, antes dos pactos, antes do medo. O mais belo e também mais assustador é que não há retorno. Você pode até tentar voltar aos velhos hábitos, forçar-se a caber nos antigos moldes, mas algo dentro de você já não consente. Há um rompimento interno que não se desfaz, uma lucidez que não se dissolve, e mesmo que doa, mesmo que canse, mesmo que isole, você sabe que não pode mais fingir, porque agora, a cada vez que tenta, o corpo reage. A alma contrai, a vida se encarrega de te colocar de volta no caminho. A transformação se torna inevitável porque, em algum ponto, você para de lutar contra ela. Você para de resistir. Para de tentar entender com a mente algo que só pode ser compreendido com o ser. E aí, no espaço entre o controle e a entrega, algo começa a florescer. Uma paz silenciosa, não aquela paz idealizada, mas uma paz que inclui o caos, a dúvida, o medo, uma paz que não depende de nada, que simplesmente é. E quando você sente essa paz, mesmo que por segundos entende, tudo valeu a pena, porque o despertar não é um fim, é um recomeço, uma volta para casa, uma descida para dentro, um lembrar-se de si, e uma vez lembrado, você não se esquece mais.
a nova consciência que surge quando você para de fugir. Você não se dá conta de que chegou até aqui, só percebe que não está mais no mesmo lugar. Algo em você foi transformado de forma tão profunda, tão silenciosa, que quando tenta voltar à vida antiga, ela já não te reconhece. As conversas, os vínculos, os objetivos que antes pareciam urgentes, agora soam como ecos distantes, como vozes de um sonho esquecido. É nesse ponto que a consciência se expande, não como um espetáculo de luzes, mas como um esvaziamento, uma retirada das ilusões que você levou a vida inteira para construir. E agora, sem elas, o que resta? Resta você. Resta o que é. Resta aquilo que sobrevive quando tudo o que era provisório desaba. Mas esse estado não é estático. Ele exige movimento, presença e vigilância. A transformação interior não é uma medalha que você conquista e guarda no peito. Ela precisa ser vivida a cada instante, em cada escolha, em cada palavra dita ou silenciada, em cada olhar que você direciona para dentro de si ou para o mundo. O despertar é uma travessia contínua, e mesmo depois de reconhecê-lo, há riscos. O risco de se perder em novas ilusões, o risco de transformar a verdade em performance, o risco de espiritualizar o ego e confundir expansão com superioridade. Por isso, despertar também é desaprender. É soltar, dia após dia, o orgulho de saber demais e retornar à humildade de quem ainda está aprendendo a ver. Você começa a entender que a consciência não é um ponto de chegada, mas um espelho em constante polimento. E que a dor, quando vista com presença, não é inimiga, mas aliada. Não para ser celebrada, mas para ser escutada. A cada nova camada que se dissolve, você encontra outra, e mais outra, como se a alma fosse feita de portas secretas que só se abrem quando você para de forçar, quando você simplesmente respira, quando aceita estar onde está, mesmo sem entender para onde vai. Essa aceitação é o início da sabedoria. Uma sabedoria que não se aprende em cursos ou leituras, mas na escuta silenciosa do que vibra em você quando tudo mais se cala. A vida começa a responder diferente. As sincronicidades se tornam mais frequentes. As respostas vêm antes da pergunta. As conexões acontecem em níveis que você não sabe explicar. Mas ainda assim, não é mágica, não é milagre, é alinhamento. É coerência vibracional entre o que você sente, o que pensa, o que fala e o que faz. Quanto mais alinhado, menos ruído, menos conflito interno, menos sabotagem e mais clareza. Mas essa clareza não é euforia, ela é sóbria, ela é calma, ela é simples. E por isso mesmo tão poderosa. Você começa a se mover de outro jeito no mundo, não por obrigação, não para agradar, mas porque algo dentro de você já não permite mais o velho padrão, e isso se reflete nos detalhes, na forma como você escuta sem pressa, no silêncio que oferece ao invés de opinião, no espaço que abre para o outro ser o que é, sem tentar consertá-lo, sem tentar salvá-lo. Porque você entendeu que despertar é responsabilidade e que a própria presença já é cura. Não a presença performática, iluminada, exemplar, mas a presença real, aquela que não precisa provar nada, que apenas é, e essa presença começa a gerar impacto. Mesmo que você não perceba, pessoas ao seu redor começam a se questionar, começam a notar algo diferente em você e talvez nem saibam nomear, mas sentem, porque a vibração fala antes da palavra, e a vibração de alguém que despertou é uma frequência que toca o outro onde ele ainda não teve coragem de entrar. Você se torna, sem intenção, um espelho, e isso é sagrado,
mas exige integridade, exige constância, exige humildade para reconhecer que o caminho nunca acaba e que todo dia é recomeço. É nesse ponto que você entende por que teve que passar por tudo, por que precisou se perder tantas vezes, por que precisou se despedaçar, porque sem isso a casca não teria se rompido. E o que havia de verdadeiro em você jamais teria emergido. Você não despertou por mérito. Despertou por não aguentar mais sobreviver. Despertou porque havia algo maior em você, que já não aceitava ser ignorado. E agora que você escuta, que você sente, que você vê, não há mais como voltar. Há apenas o passo seguinte. Sempre o próximo passo, sempre no presente. O despertar não te faz melhor, te faz mais consciente da sua própria escuridão e por isso mais compassivo com a dos outros. Você não busca mais salvar ninguém, nem ser salvo. Você só quer ser, com inteireza, com verdade, com presença. E nesse ser há uma força que transforma tudo ao redor, sem esforço, sem controle, só com a vibração silenciosa de quem, finalmente, voltou para casa. A presença, como cura, quando você deixa de se trair. Você olha para trás e percebe que já não sente mais raiva de quem não entendeu sua dor. Já não sente necessidade de justificar o que fez ou deixou de fazer. A culpa que antes pesava no peito se transformou em compaixão, não com os outros, mas com você. Pela primeira vez, você começa a se perdoar por ter demorado tanto, por ter ficado, por ter aguentado o que agora parece absurdo. E essa compaixão muda tudo, porque ela não vem da mente que racionaliza, mas da alma que compreende. Ela não precisa de lógica, precisa apenas de presença, de escuta, de verdade. E quando você se escuta de verdade, não há mais espaço para julgamento. Há só um silêncio que acolhe tudo, até os erros. Esse silêncio, que antes parecia castigo, agora é refúgio. Você começa a buscá-lo com mais frequência, não como fuga, mas como reencontro. Nele, você encontra respostas que nunca vieram dos livros, nem dos conselhos, nem das técnicas. Respostas que sempre estiveram dentro, esperando que você parasse de procurar fora. A jornada espiritual, no fim das contas, não é uma escalada, é uma descida, uma queda consciente para dentro de si, uma desmontagem lenta das camadas que você construiu para se proteger e que acabaram virando prisão. E ao se despir dessas camadas, você começa a acessar algo mais puro, uma paz que não exclui a dor, uma lucidez que não elimina as perguntas, um amor que não exige reciprocidade. É estranho sentir isso pela primeira vez, porque você se acostumou a amar com medo, a se doar com expectativa, a viver com justificativa. Agora tudo isso perde o sentido. Você percebe que o amor verdadeiro não tem destino, não tem preço, não tem nome. Ele simplesmente emana de você, para você e para o mundo. Sem esforço, sem esforço, sem esforço. Essa repetição não é descuido, é necessidade. Porque é isso que você precisa lembrar quando tudo parecer desabar novamente. Você não precisa mais forçar. Você começa a confiar em algo que não sabe explicar. Não é fé cega, não é esperança. É uma confiança silenciosa, construída na prática, nos dias em que tudo falhou. E mesmo assim você continuou. Nos dias em que tudo parecia escuro, mas algo em você ainda brilhava. Nos momentos em que tudo desmoronou, e mesmo assim você estava ali, respirando. É essa confiança que agora te guia, não para o futuro, mas para dentro, para mais fundo, para mais perto de si. E nesse mergulho, você descobre que não precisa mais de tantos conceitos, símbolos, técnicas. Tudo o que você buscava era presença. E agora que ela chegou, tudo muda. Mas não se iluda. A mente vai tentar voltar, vai tentar recuperar o controle, vai dizer que foi sorte,
coincidência, imaginação. Vai buscar explicações, mas você não precisa mais delas, porque agora você sabe sentir. E o sentir é inquestionável. Ele é corpo, é vibração, é verdade que pulsa, mesmo quando a razão duvida. Você aprendeu a escutar esse corpo, e ele não mente. Quando você diz sim para o que deveria ser não, ele aperta. Quando você força o que já deveria ter ido embora, ele adoece. Quando você se trai, ele grita. E quando você se respeita, ele floresce. É aí que você começa a reorganizar sua vida. Não com planos, mas com frequência. Você se afasta do que drena, se aproxima do que nutre, deixa de insistir onde não há mais reciprocidade, aprende a ficar onde há silêncio verdadeiro, não ausência, mas presença não falada. Passa a valorizar encontros que tocam a alma, não o ego. Conversas que te expandem, não te distraem. Lugares onde pode ser inteiro, sem negociar sua essência. E isso, por mais sutil que pareça, muda tudo, porque você para de viver para fora e começa a viver para dentro. Não como isolamento, mas como centro, você se torna templo, espaço sagrado onde a verdade pode respirar, onde o tempo desacelera, onde a vida não precisa mais ser explicada, só sentida. E a cada respiração consciente, você entende. Não se trata mais de buscar sentido, se trata de viver com sentido, com coerência, com coragem, com vulnerabilidade. Se trata de não fugir mais, nem de si, nem do outro, nem do que dói. Se trata de ficar presente, ficar inteiro. Ficar lúcido mesmo quando tudo parece escuro, porque agora você sabe, despertar é só o início, a prática é o que sustenta, a presença é o que ancora, e o amor, esse amor que não depende de nada, é o que sustenta tudo, até você. O despertar é só o início, agora você sabe quem é. Você se dá conta aos poucos de que a jornada nunca foi sobre chegar a algum lugar. Sempre foi sobre lembrar quem você é sem os disfarces. E essa lembrança não vem de uma única epifania, mas de gestos diários. Pequenos, silenciosos, às vezes invisíveis, é quando você respira fundo antes de reagir. Quando escolhe escutar em vez de responder. Quando decide não fugir do desconforto, mas sentar-se com ele até que ele revele o que veio mostrar. É nesses momentos que a consciência se afirma, não como um estado permanente, mas como uma escolha viva, momento após momento. E você começa a perceber que ao longo de todo o caminho, aquilo que mais buscava já estava com você. Mas não podia ser acessado enquanto sua atenção estava voltada para fora, enquanto acreditava que precisava ser melhor, mais forte, mais sábio, mais qualquer coisa. O que o despertar traz, no fim, é a desconstrução de todas essas exigências. Você entende que não precisa ser mais, precisa apenas ser, completamente, integralmente. E essa simplicidade é assustadora, porque fomos ensinados a nos valorizar pelas conquistas, não pela presença, pelos resultados, não pela consciência, pela performance, não pela verdade. Você agora enxerga o quanto lutou contra si mesmo, o quanto se violentou em nome da aceitação, o quanto se moldou para caber em lugares que nunca foram feitos para sua alma. E ao perceber isso, algo se rompe e ao mesmo tempo se liberta. Não há mais como seguir fingindo. O preço da mentira ficou alto demais. O corpo sente, a alma recusa, o espírito fecha as portas para tudo o que não vibra em coerência. E é nesse ponto que muitos desistem, achando que o caminho ficou duro. Mas ele não ficou mais duro, ele ficou mais honesto. E a honestidade, quando se viveu uma vida de máscaras, dói. Mas essa dor tem outra textura. Ela não paralisa, ela desperta, ela reorganiza, ela limpa. Você começa a atravessar os dias com outra intenção. Não para provar nada, não para conquistar o amor de ninguém,
mas para ser fiel à sua essência. Mesmo que isso signifique dizer não, mesmo que isso provoque desconforto, mesmo que isso custe relações, status, espaço, porque nada mais vale mais do que a sua integridade. Você entende que se perder dos outros é um risco, mas se perder de si é a verdadeira morte. E nesse novo viver, você aprende a se escutar com mais profundidade. Percebe que as respostas não vêm sempre como frases completas, mas como intuições, sensações, percepções que surgem quando você silencia o barulho mental. Descobre que a alma fala baixo, mas diz a verdade. E que o corpo é um oráculo, se você souber escutar. Aprende a distinguir o medo da intuição, o impulso do chamado, o desejo da verdade. E cada vez que escolhe seguir o que sente, mesmo sem garantias, o universo responde, não como mágica, mas como sincronia. Você encontra pessoas diferentes, atrai situações que espelham sua nova frequência. E, ao mesmo tempo, se despede de pessoas queridas, não por falta de amor, mas por respeito ao tempo de cada um. Entende que não há superioridade nisso. Há apenas escolhas, caminhos, etapas, e você deixa de carregar o peso de querer despertar o outro, porque agora sabe, o verdadeiro despertar não se impõe. Ele floresce. Quando for hora, quando for preciso, quando a alma estiver pronta. E o seu exemplo silencioso, sua presença íntegra, sua escuta real, já são convite suficiente. Ao olhar para si, você não vê mais alguém quebrado tentando se curar. Vê alguém inteiro, ainda em processo, mas cheio de vida. Vê alguém que parou de correr, que não precisa mais alcançar um ideal, que se olha no espelho e reconhece o cansaço, as marcas, os medos, mas também reconhece a coragem, a gentileza, a entrega e, sobretudo, a vontade de continuar. Porque agora, mais do que nunca, você sabe, não há caminho fora de você. Tudo começa e termina dentro, sempre esteve ali, e assim você segue. Um passo de cada vez, com menos pressa, com mais presença, com menos peso, com mais verdade. Sabendo que o despertar não é sobre se sentir especial, mas sobre se tornar real, radicalmente real, profundamente humano, amorosamente consciente. E nesse estado, mesmo quando tudo parecer escuro outra vez, você lembrará, já despertou uma vez. Pode despertar de novo, quantas vezes forem necessárias.